Sabe que muitos consumidores que registraram reclamações relacionadas às contas de energia, eles precisam redobrar a atenção. Tem um novo golpe já identificado em outras cidades que está utilizando falsos contatos em nome da RGE para solicitar dados pessoais e pagamentos. Para a gente entender um pouquinho mais como essa fraude está acontecendo, passar uma orientação correta, estou recebendo aqui a coordenadora do Procon de Farroupilha, Thaís Gonçalves. Bom dia, Thaís, bem-vinda novamente. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sonora. Como tem funcionado essa tentativa de golpe? De que maneira os criminosos estão abordando os consumidores? Bom, então, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando isso como uma maneira de prevenir, porque o Procon, a gente trabalha muito na prevenção também. E a gente sabe que golpes é uma coisa que tem acontecido muito, e cada vez é um golpe novo. Então, com tantas reclamações que as pessoas foram atrás dos Procons, e não aqui de Farroupilha especificamente, mas de todo o estado do Rio Grande do Sul, a gente até viu, isso aí virou mídia em todos os lugares, enfim. O que aconteceu? Os golpistas, então, aproveitando a oportunidade, eles acabam ligando para as pessoas, aleatoriamente, a gente acredita, e falam assim, eu recebi aqui uma reclamação do Procon do seu município e eu preciso confirmar alguns dados, se identificando como sendo o RGE CPFL. E a pessoa, às vezes, a maioria das vezes deu certo, porque a pessoa realmente tinha registrado, ela acaba acreditando. E os casos que aconteceram, a pessoa sim tinha registrado. E essa pessoa disse, sim, registrei uma reclamação para revisar minha fatura. E então, essa pessoa aí, se passando pela RGE, pede para confirmar alguns dados, A pessoa até tem os dados, o golpista tem a maioria dos dados e a pessoa confirma. E, então pode usar os dados para várias coisas e também a pessoa fala, olha só, nós vamos estar revisando a sua fatura, mas provavelmente vai ser enviada uma fatura nova com valor menor. Ou, eu vou entrar então aqui com um pedido, mas a gente precisa de um valor para que seja feito, porque tem muito imposto que não é devido. Não é só falar várias coisas e o consumidor, a ânsia do consumidor, claro, que é ter o seu valor menor na fatura de energia, ele acaba acreditando que seja verdade, porque tudo leva a crer que é verdade. Sim. E acaba, às vezes, pagando, e teve essa pessoa que ela pagou até a fatura que foi enviada revisada, e não era muito parecida, mas tu colocava lá, dava em outra pessoa, enfim, e aconteceu que foi identificado que foi um golpe. Então, o nosso trabalho aqui é realmente para orientar as pessoas, porque o nosso Procon de Farroupilha teve muitas reclamações envolvendo a RGE nos últimos dias, e a gente decidiu, então, fazer aí um chamamento público e avisar a população para que tenha cuidado. Em primeiro lugar, a RGE não liga para as pessoas. Certo. Isso foi mesmo avisado pela RGE. Não, os canais oficiais da RGE continuam sendo o e-mail que eles usam, um e-mail cadastrado, que eles têm lá de cada consumidor, o aplicativo deles, que tem ali quem tem acesso, e às vezes por SMS, mas tem que ser o número também, lembrar que foi o número que tu registrou a primeira vez lá. Se tu não atualizou ultimamente e mudou de número, não é a RGE que vai estar entrando em contato contigo. Então, a nossa orientação é não atender ligações e, quando se falar que é RGE, não acreditar. Até porque, se você registrou uma reclamação no Procon, aguarde o prazo e procure o Procon para confirmar se realmente a RGE respondeu. Sim. E também, outra coisa, é bom informar que a RGE, devido tantas reclamações que tivemos só em Farroupilha, foram 289 reclamações do dia 1º de julho até o dia de ontem, esses dados. Então, é bastante reclamação. É fora do padrão que a gente tinha. A gente está falando de quase 10 por dia, Isso, foi muitas, Então, só de isso tudo, umas 190 foi realmente referente ao aumento. Sim. Então, assim, essas pessoas que registraram, tenham um pouco de cuidado, de paciência, a gente pede num tempo meio difícil, mas é isso que a gente tem para dizer. E nos procure, porque tem um prazo, a gente dá um prazo para todo mundo. Normalmente o Procon envia as respostas, mas devido a tanta demanda, a gente tem comunicado os consumidores para eles, após o prazo, nos chamar, pode ser pelo WhatsApp mesmo. Não precisa o consumidor perder serviço para ir no Procon. Pelo WhatsApp a gente informa tudo que for necessário ali, se a RGE respondeu, se ela está em atraso, e isso que eu estava falando, eles estão sim em atraso,
devido eles um único grupo que responde todos os PROCONs, tá? Sim. Então, eles realmente estão atrasados, não é só Farroupilha, é em vários municípios. Eles, agora de manhã eu estava revisando lá o e-mail, eles mandaram, acredito, umas 5, mas eles já estão atrasados. Então, realmente vai ter casos que não vai ter a resposta no dia certo. O que a gente tem feito, então? A gente encaminha a pessoa com uma carta de não resposta que ela pode ir para o judiciário, porque, por lei, eles são obrigados a responder no prazo. Então, que se cumpra a lei, né? Sim. Mas também a gente não está aqui dizendo que, nossa, eles não estão respondendo, fazendo, porque aconteceu, são pessoas que trabalham lá também, mas eles têm uma lei para cumprir. Então, a gente também tem as nossas obrigações de cumprir as leis, e devido a isso a gente veio lá, não tem resposta, encaminhamento para o judiciário, que é muito importante quando se tem uma reclamação no PROCON e ela não é nem respondida. Não é nem a questão de não ser atendida, Sim. né? Então, acho que é bom deixar também aqui explicado para o consumidor que não atenda as ligações, que dizem ser de RGE, não responda, não dê informações, e muito menos, jamais acredito que eles vão mandar uma fatura revisada sem ter mandado por e-mail ou realmente para o PROCON. Então, fiquem atentos, né? Acho que o consumidor não merece passar por mais isso aí, além de todos os aumentos aí que teve. Foi bom tu ter explicado dessa forma, porque muitas vezes a gente fala, né? Tem algum sinal que a gente pode identificar? E não, é isso. RGE não entra em contato. Não entra em contato. E Você muito fez menos para mandar uma fatura revisada. Tipo, a gente tem que ter, né? Isso, e nem também ninguém nunca vai cobrar antes para entrar com uma ação. Então, também não existe isso. Eu preciso que tu faça um Pix, porque daí vai ganhar tanto. Não, não vai. Então, é golpe. Então, esses casos, assim, tu tem que ficar meio atento. Eu estava comentando essa semana também que, infelizmente, a gente vive num mundo muito acelerado, né? As pessoas, todo mundo está na correria do dia a dia, todo mundo trabalha, tem seus afazeres. Então, a gente sempre pede, assim, para o consumidor, às vezes vão lá para o consumidor, calma, vamos resolver as coisas com calma, porque tem coisas que se a gente faz muito acaba caindo em golpes, né? Eu acho que todos os casos que chegaram até a gente, as pessoas falaram exatamente isso. É porque na pressa eu não vi, não sei o quê. Então, a gente sempre... No mundo corrido, até é difícil pedir calma. Mas eu acho que não adianta, não tem outra forma de nós conseguirmos evitar o máximo possível de golpes. Porque ninguém está livre de cair. Não é um caso, só o idoso que... Não, hoje em dia, qualquer pessoa. Todo mundo. E muito eu tenho visto isso, que é muito da gente estar ali naquela agonia de resolver rápido, ou uma compra pela internet que tem que ser agora, e acaba entrando num site que não é. Então, nesses momentos de decisões de comprar algo, ou de responder alguém, ou de entregar dados para alguém, pare, respire, analise e vê se realmente aquilo faz sentido, se tem algum fundamento e é verdade. Quando a pessoa ela recebe uma ligação, uma mensagem suspeita, por exemplo, ou ela se dá conta depois que ela já passou alguns dados, o que ela tem que fazer? Primeira coisa que a gente orienta, né, quando acontece isso, é registrar um boletim de ocorrência. Imediatamente. E se for assim, se desliguei o telefone, acho que caiu num golpe, entre em contato com o seu banco imediatamente, né? Normalmente, claro que os golpistas, principalmente de banco agora, que também tem vários, eles vão e ligam na sexta-feira à tarde, né? Sim. Que é difícil. Mas hoje em dia tem os aplicativos, tem os 0800 dos bancos, então tentem entrar em contato e cancelar os cartões, pelo menos, as coisas mais pontuais, e registre o boletim de ocorrência. E logo que possível, vá pessoalmente até a sua agência para cancelar cartão, evitar de fazer empréstimos, né? Essa é a orientação que a gente dá. E te fiz essa pergunta pelo seguinte: nesse mês e meio aí que a gente está comentando, principalmente com essa questão da RGE, eu vi muita informação desencontrada. E muita gente, até pela credibilidade do PROCON, já quer ir direto no PROCON. Sim. Mas tem alguns passos que tem que ser seguidos antes, né? Sim, é isso. A gente sempre tem orientado, a gente também distribuiu um material de orientação para as pessoas que, sim, a gente brinca ali no PROCON que tá meio complicada, porque parece que a gente está trabalhando para a RGE, né? Sim. Porque a gente ali vai atrás e procura saber o que aconteceu para esse aumento ser tão grande. Então, a gente percebeu que a gente precisava ter, no mínimo, avaliar as últimas faturas, né, dos consumidores, as últimas 5 faturas. Também, se possível, conseguir a do mesmo período do ano, né, anterior, porque isso é importante para ver se realmente nesse mês as pessoas consomem mais. Sim. Infelizmente, explicar para os consumidores que não adianta nós fugir, que realmente no inverno a gente consome mais energia.
o chuveiro a gente fica mais tempo, ou demora mais para esquentar, é uma estufa que a gente liga no banheiro, é um ar-condicionado que às vezes a gente, né, no inverno liga lá um dia e outro, e isso consome energia. E também, claro, não dá para deixar de fora o reajuste tarifário de 14,98 para a ligação básica, né, de residência. Isso nem é a trifásica ainda teve maior aumento. Então, a Bivolt, ali que a gente fala, teve 14,98 de aumento. Isso é um aumento devido, autorizado pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia. Então, não é um caso específico de um município em si, é de todos os municípios, que é onde são regidos pela RGE. Né? Então, teve esse aumento previsto e foi um aumento que a gente foi pego de surpresa também, porque a gente vem de alguns anos que alguns impostos tinham sido tirados da população. Sim. Devido às enchentes que teve, devido antes ainda ao Covid, enchente. Então, o governo federal realmente tinha tirado vários impostos. E a partir do ano passado, começou a voltar os impostos. Então, ano passado, nessa época, né, a população aí vai lembrar um pouquinho, foi bem menos, claro, mas também teve reclamações de aumento na fatura, porque voltou alguns impostos que antes não eram cobrados. Agora veio novos impostos, que já, né, então foi voltando gradual. Então, agora voltou alguns novos impostos. As tarifas das bandeiras tem que considerar. A bandeira amarela, cada 100 kW que tu usa, paga mais, né? Sim. E a vermelha a gente não chegou, não peguei nenhum caso de bandeira vermelha, então acredito que não teve, né, bandeira vermelha. Verde, bem poucas, então a maioria foi amarela, que já paga mais. O aumento foi por quilowatt, por consumo. Então, se tu consumia 200 e no inverno tu consumiu 500, tu vai pagar bem a mais, né, na tua conta. Tem que considerar esse valor. Não só no final da fatura, no mês passado eu paguei 200, eu boto 14, não é assim a conta. Não. Porque senão não vai fechar, senão a gente vai dizer, não, mas está muito... Não. E realmente tem uns casos que a gente observou que está dentro do padrão que a gente acha certo. Sim. Mas realmente sim, teve casos de aumento considerando tudo, mesmo assim está fora. Tipo, 60% a mais, 70%. Então, nesses casos aí, realmente a gente tem pedido, né, para a população registrar. A gente tem feito algumas ações em conjunto com todos os PROCONs do Rio Grande do Sul. Nós temos uma associação gaúcha dos PROCONs municipais, onde é dirigida pelo nosso presidente Jair Zausa, que é o presidente do PROCON ali de Caxias, e ele esteve em reunião com a ANEEL em Brasília na semana retrasada, também com o Ricardo Morichita, que é o presidente da Senacom, né, o secretário lá da Senacom, e aí foi importante ele estar lá nesse momento, porque a ANEEL, então, na pessoa do André Rueli, que é o diretor, ele se comprometeu com os PROCONs do Rio Grande do Sul a receber as nossas reclamações, né? Era para nós, cada PROCON mandar um número X de reclamações, claro, as mais realmente abusivas, que ele ia fazer uma análise lá, ia chamar a CPFL, então, para uma reunião e depois ia passar um parecer para a gente. Pode ser que não dê nada? Sim, só que pelo menos a gente está fazendo algo e está mostrando força. Sim. Né? E eu quero agradecer aqui a população que realmente registrou, porque em todos os municípios os PROCONs foram muito procurados, coisa que às vezes a gente não via, né? Porque às vezes a população era acostumada a falar, mas ficava, vou ter que pagar de qualquer forma. Talvez a gente vá ter que pagar. Só que eu acho que quanto mais gente reclamando, o coletivo ele tem força. Sim. E isso é importante. A gente tem que entender que agora não é um problema só da Thaís, não é um problema só, né? É um problema de todos. E quando se torna um problema de todos, tem que mover os órgãos competentes para que se faça algo. É necessário mudar lá em cima, então vamos nos mover para que isso seja feito de alguma forma. Então essa é a intenção agora, da gente começar a fazer algo e ganhar força para mudar. Exato. Né? Então, assim, a gente também, o prefeito aqui de Farroupilha, nos autorizou a ir para frente com o Ministério Público, né, que também está ali inconformado e quer uma resolução, não, né? A gente não quer ver os consumidores sendo lesados, mas a gente vai até onde cada esfera consegue ir, né? Então, o PROCON tem se esforçado nisso, a gente tem reunião com um, com o outro, para tentar, de alguma forma e outra, avançar nisso e se tornar aí coletivo para que tenha uma resolução. Que ótimo. Eu vou passar um serviço aqui. Dúvidas, denúncias, enfim, elas podem ser encaminhadas ao PROCON de Farroupilha. O WhatsApp é o 549-9612-2481.
ou presencialmente na Praça da Emancipação, junto à Prefeitura, aqui de Farroupilha, sempre de segunda a sexta, das 9 às 16 horas. Thaís, muito obrigado por ter vindo, muito bom a gente poder conversar, muito esclarecedor também. Obrigada pela oportunidade, estou à disposição e é isso, né? Novamente, os consumidores, eles podem nos procurar ali e às vezes as pessoas, mas eu não sei se tem direito, para tirar dúvidas. É muito importante hoje a gente ter esclarecimento, como tu falaste, né? Então é importante a gente estar ali à disposição pelo WhatsApp, então a pessoa não pode, a gente tem o atendimento online, manda lá a mensagem, se a gente não responder na hora, pode ter certeza que logo vamos responder. Fora de horas também podem mandar, que no outro dia, quando o pessoal chega lá, as atendentes, as meninas vão responder. Então a gente está ali à disposição e obrigado mesmo pela oportunidade de estar esclarecendo aqui para todos.